Queridos, graça e paz. Espero que você tenha tido uma semana, apesar de desafiadora, mas abençoada. Eu acho que todos nós temos vivido cada semana com uma expectativa nova, cada semana com desafios e com tensões também. Todos nós temos aprendido, eu acho que a conviver com muitas coisas que estão ao nosso redor. Fico pensando sobre algumas delas: confinamento, afastamento, saudade, dor, doença, vírus, pandemia, morte, fechamento de praças, parques, contenção de pessoas em lugares fechados, crianças que têm sido já há quase um ano em muitas igrejas que não podem participar de momento como esse, e também idosos. Temos visto, talvez sofrido também, terrorismo por parte da mídia e de muitas pessoas. Ufa, muita coisa, né? Nós temos vivido, e eu acho que a palavra, talvez que, ou a sensação, ou o sentimento que pega a mim e a você, é ansiedade. Ansiedade. E eu queria conversar com vocês hoje sobre ansiedade. Ansiedade, talvez, pega eu e você de jeito em vários momentos, e eu quero começar com uma frase que está no seu informativo durante a semana, você pode compartilhar com outras pessoas. Vencendo a ansiedade, confiando no Deus da verdade. Vencendo a ansiedade, confiando no Deus da verdade. Não tem como vencermos a ansiedade se não confiarmos no único que é a verdade. O próprio Jesus disse que conhecereis a verdade e ela libertará. Libertará da ansiedade, libertará do medo, libertará do pavor, libertará da saudade que muitas vezes nos pegam, e talvez alguns de nós estamos com saudades. A gente tem visto algumas crianças dizerem: eu estou com saudade dos meus coleguinhas. Temos visto alguns adultos ou idosos dizerem: eu estou com saudade da minha igreja. Eu creio que a palavra ou o sentimento da ansiedade tem atacado e tem prejudicado muito de nós. Muito de nós. O que é ansiedade? Já que esse sentimento e que temos sido pegos constantemente, ou talvez nos envolvidos constantemente pela ansiedade. O que é ansiedade? Você já esteve ansioso alguma vez? Mostre seus dedos. Algumas pessoas demonstram que estão ansiosos. Eu sofro desse mal. A minha esposa tem que me ajudar constantemente. Tira a mão da boca. Você já ficou sentado alguma vez ou já presenciou alguém desse jeito? E ela não consegue, parece que se alguém prender as pernas, não consegue. Essa ansiedade é um meio de escape, né? Tem outras pessoas que puxam o cabelo, enrola, né? Eu não posso fazer isso de jeito nenhum. Tem pessoas que ficam compulsivas em comprar coisas, em gastar o que não tem,
em comer o que não deve. Percebe como a ansiedade está muito presente na nossa vida? Então, a ansiedade, se a gente for ver tanto no Antigo Testamento, quanto no Novo Testamento, a linguagem do Antigo Testamento, ali antes de Jesus, né? E a linguagem ali do Novo Testamento, já com Jesus presente. A gente vai ver que a palavra, são várias palavras que aparecem para ansiedade, e ela traz significados como agitação, medo, temor, angústia, pressão, tudo isso é ansiedade. Eu acho que falar de ansiedade hoje é falar de uma linguagem que pega todos. Pegam as crianças, adultos, jovens, adolescentes, idosos. Há uma palavra que aparece, pelo menos num contexto que nós queremos trabalhar hoje à noite com você, na carta de Paulo aos Filipenses, o capítulo 4, versículos 6 e 7. Queria que você abrisse sua Bíblia aí. A carta de Paulo aos Filipenses, o capítulo 4, versículo 6 e 7. Paulo vai usar uma palavra para ansiedade, que é a mesma palavra para preocupação, que ela traz a ideia de pressionar ao máximo, ou de se preocupar antecipadamente com algo. É aquela ideia de querer resolver alguma coisa do seu jeito, da sua maneira. Essa é a palavra que Paulo traz dentro desse contexto, quando ele fala sobre ansiedade. Uma palavrinha chamada meriminal, original. Filipenses capítulo 4, versículo 6 e 7 nos diz o seguinte: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Versículo 7. E a paz de Deus, que excede, que supera, que vai além de todo entendimento, guardará os vossos corações, ou guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Cristo Jesus. Paulo vai falar essas palavras dentro de um contexto de alegria, de contentamento, apesar de estar preso. Paulo, com certeza, ele viveu e ele batalhou com a ansiedade, talvez em muitos momentos da sua vida. Porque Paulo era um cara muito agitado, muito determinado e muito organizado dentro da missão que ele tinha. E ele sabia que Deus queria. É tanto que para andar com Paulo, não era todo mundo que andava. Paulo não temia ninguém. E talvez Paulo, mais do que ninguém, ele escolhe um tema para ser talvez um dos últimos temas que ele trabalharia com a igreja. E obviamente ele vai falar sobre alegria, sobre contentamento. Ele vai falar sobre virtudes de Deus na vida da gente, é o que Paulo vai falando na carta aos Filipenses. E aí ele chega no finalzinho da sua carta, e ele dá uma palavra sobre não andem ansiosos. E ele acrescenta, por coisa alguma, por nada, absolutamente por nada, devemos andar ansiosos. Agora eu pergunto a você, é fácil? Hoje uma das maiores síndromes que nós temos reconhecidamente, através da psiquiatria, da psicologia, é a síndrome da ansiedade, o transtorno da ansiedade. Isso tem pego crianças
e adultos. Ela não escolhe ricos e pobres, pessoas que têm muito e pessoas que não têm nada, pessoas que estão num alto grau de posição em empresas e pessoas que estão desempregadas. Um mal terrível que tem atingido o nosso século. E aí então Paulo vai continuar dizendo, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplicas e com ação de graças apresentem seus pedidos a Deus. Paulo vai falar de 4 coisas aqui, que elas se completam, elas estão juntas, dentro de um processo, de uma atitude de depositar em Deus a nossa confiança. Ele vai falar, ao invés de andarem ansiosos, vocês devem orar. E a palavra, a expressão orar aqui, é se colocar diante de Deus. É ter a ação de ir para Deus. E ele diz como isso deve acontecer, com súplicas. A palavra súplicas aqui é insistir, perseverar nessa oração. É não desistir dessa oração, ou seja, é não desistir da ansiedade e continuar orando. É não deixar que a ansiedade vença. A ansiedade é comum a nós humanos, todos nós. Todos nós. Não existe esse que já nasceu nesse mundo que não passou por problemas e situações de ansiedade. Até uma prova, Enem. Quantas pessoas estudam, quando chega no momento da prova, a ansiedade corrói o cérebro, o juízo, e esquece. Tem pessoas que dizem, eu estudei tudo e na hora esqueci, eu não conseguia. Ontem foi muito interessante ver um socorrista, da UPA, do SAMU, não sei se vocês viram essa cena, eu achei muito interessante. Ele, quando foi tomar a vacina, ele começou a se tremer. E eu disse para ele, Mabel, é um socorrista. E ele se tremia todo, e o cara quando desmaiou. Eu disse, caramba, que ansiedade aquele cara passou naquele momento. E ela disse que ele tinha uma crise compulsiva quando viu uma injeção. Eu disse, como é que ele escolheu essa profissão? Hein, Mari? Dá para explicar isso, Mari? Isso, eu acho que é uma boa resposta, né? A gente gosta de fazer, de dar nos outros, mas quando vai... Aqui não. Eu não... Então ele vai, essa oração, com essa súplica, com essa persistência, e Paulo vai dizer com ações de graças. Eu acho muito interessante aqui, preste atenção, porque quando ele fala com ações de graças, é para que eu esteja alinhando a minha oração e a minha súplica, já com gratidão no coração. Já agradecendo a Deus, porque Ele está me ouvindo. Porque Ele está me ouvindo. E Ele é a solução. Então é como se eu orasse por uma situação difícil, por um enfermo, ou por uma situação que nós estamos vivendo de medo, de pânico, de saudade, de uma série de coisas. E a gente já agradecer, Senhor, muito obrigado, porque eu posso confiar no Senhor. E o Senhor pode me dar segurança. Pode me dar segurança. Entende, gente? Então Paulo está dizendo, orem com toda persistência, súplica, mas também com ações de graças, com gratidão no coração. E ele continua dizendo, no versículo 6 ainda, apresentem então seus pedidos a Deus. E aí eu coloco para Deus a minha necessidade, mas misturada com o meu falar com Deus, a minha persistência na oração, a minha perseverança na oração e também
a minha gratidão na oração. Eu acho que uma das coisas que nós mais pecamos é a gratidão. Como nós esquecemos de ser grato. Até por pessoas que nos ajudam, pessoas que fizeram alguma coisa, deram uma palavra para a gente, sei lá, algum tempo atrás, e isso mudou talvez a história da nossa vida, ou fez alguma coisa, mas a gente esquece rapidinho. Agora, se a pessoa fizer algum mal com você, você guarda com tanto zelo aquilo. Você coloca numa caixa e você guarda aquilo, leva para casa, e é como se aquilo ali fosse uma arma poderosa. Que qualquer momento você tira e diz: olha o que você fez comigo há 5 anos atrás. A ansiedade é um ladrão da paz. Nós estamos vivendo momentos onde o ladrão da paz tem roubado muitas pessoas. Por isso que é interessante que Paulo, ao falar sobre ansiedade, e a mesma palavra para preocupação, ele vai dizer: e a paz de Deus, que supera todo o entendimento humano, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Muito interessante, muito interessante. E aí a gente percebe que essa paz de Deus, ela está alinhada a todo esse processo de entrega a Deus. A paz, ela não vem de qualquer jeito, gente. Paulo está dizendo que a paz, ela vem pelo meio, quando nós nos colocamos diante de Deus e reconhecemos que Ele é o que precisamos. Ele é a solução. E é interessante que Jesus e Pedro, eles usaram a mesma palavra para a ansiedade que Paulo usa aqui. Por exemplo, vá comigo em 1 Pedro 5, versículo 7. Primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo 7. Acho que é um versículo que vocês já ouviram muito. Eu espero que essa semana você procure alguém e compartilhe essa mensagem com alguém. Porque não se engane, as pessoas que estão ao seu lado, dentro da sua casa, fora da sua casa, andando na rua, lá no seu trabalho, na sua vizinhança, em algum momento, nessa semana que passou, elas vivenciaram um momento de ansiedade. E talvez essa semana, com certeza, elas também vão vivenciar um problema, uma situação de ansiedade. As incertezas que nós estamos vivendo e talvez o terrorismo que muitas pessoas estão fazendo, a pressão política, a pressão econômica, a pressão do lockdown, será que vai vir novamente? Será que vai fechar tudo novamente? A Europa está fechando tudo novamente? E o Brasil? No começo da pandemia, as pessoas que estavam contraindo o vírus estavam mais distantes de nós, agora estão mais próximas. E aí Pedro vai dizer para mim e para você, 1 Pedro 5, 7, ele vai usar a mesma palavra, miriminal, mesma palavra que Paulo usou. No versículo 7 ele vai dizer: lancem sobre ele. Ele está se referindo, fazendo uma referência a Jesus. Lancem sobre Jesus toda a sua ansiedade, porque ele, Jesus, tem cuidado de você. Ele não deixa espaço para mais ninguém. Lembre-se de algo muito interessante de dizer. Pedro estava escrevendo para um monte de cristãos que estavam sendo perseguidos. Pessoas que talvez perderam familiares, maridos que perderam esposas, esposas que perderam maridos, pais que perderam filhos, filhos que perderam pais, pessoas que perderam empregos, porque havia uma implicação muito grande.
Ao aceitar Jesus, ao declarar que Jesus era Senhor da vida, muitas pessoas perdiam o emprego, inclusive perdiam o nome ou sobrenome. Por exemplo, se fosse naquela época e os meus pais não se convertessem e eu me convertesse, eu não poderia usar o nome Dantas Figueiredo ou Figueiredo Dantas. Porque meu pai e minha mãe diriam: você não pertence mais a essa família. Eu só poderia usar meu primeiro nome, Boanerges. Então Pedro está escrevendo para essa turma. Pedro não estava escrevendo para gente que estava como a gente, sentado, mas talvez para gente que estava como a gente, no meio de uma pandemia, talvez, assustado. E aí Pedro diz: lancem sobre ele, sobre Jesus, toda a sua ansiedade, preocupação, porque Deus tem cuidado, porque Jesus tem cuidado de vocês. Olha que é interessante, porque no versículo seguinte, versículo 8, ele vai dizer: e fiquem alertos, vigiem. Por quê? Porque o diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como um leão rugindo e procurando a quem possa devorar. Então, percebe que Paulo está pedindo para que a gente lance sobre Jesus a nossa ansiedade, porque ele tem cuidado de nós, e também porque existe o mal em volta, que ele quer fazer com que essa ansiedade detone com a sua vida, destrua você. A gente sabe que a preocupação de todo não é ruim. A preocupação, por exemplo, de o cuidado com o filho, cuidado com a alimentação, cuidado com o corpo, uma preocupação nesse aspecto. Mas a preocupação que ela se torna perigosa e pecaminosa e destruidora é aquela quando nós queremos controlar o futuro. Quando eu e você estamos ansiosos, é porque nós queremos controlar alguma coisa. Eu quero controlar alguma coisa, não consigo. Então eu fico ansioso. Porque eu não consigo controlar. Aí eu me torno compulsivo. Eu faço coisas sem necessidade. Jesus vai usar a mesma palavra. Abra comigo lá em Mateus capítulo 6. Mateus capítulo 6. Versículo 25 e o versículo 34. Jesus usa 5 vezes a palavra preocupação, que é a mesma para ansiedade. Entre os versículos 25 e os versículos 34. 5 vezes. Eu vou ler só 2, e aí em casa você tem a tarefa aí no pequeno grupo. Espero que vocês estejam se arrumando aí para dinamizar e tornar dinâmico o seu pequeno grupo durante a semana, porque essa é a lição que você vai se aprofundar durante a semana. Versículo 25, Jesus vai dizer: portanto eu lhes digo, não se preocupem com sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com o seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida, e o corpo mais importante que a roupa? Versículo 34. Portanto, não se preocupem. Em outras palavras, Jesus está dizendo: não fiquem ansiosos. Não queiram controlar com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações.
É interessante, né? Quantos de vocês essa semana se preocuparam, vocês estão em casa aí, se preocuparam no dia anterior com o outro dia? Alguém se identifica aí? Eu sou um aqui. Ei, tem gente levantando as duas mãos, os pés, né? É normal da gente. O que não deve ser normal é quando a gente persiste nisso. Porque quando a gente persiste nisso, nós estamos querendo ser o Senhor da nossa vida. E aí Jesus vai dizer: basta cada dia o seu próprio mal. Não acumule isso. Você não sabe nem se você vai estar vivo amanhã. Ansiedade. Olha como isso é interessante. E a gente tem que nos perguntar: como é que a gente vence isso, Bona? A gente tem que ir para a Bíblia. A gente encontra a resposta aqui. Não tem outro meio, gente. Não tem outro meio. Agora, a grande verdade é que muitas vezes, mesmo indo para a Bíblia, eu e você, muitas vezes queremos controlar a situação. Nós queremos ser o Senhor da nossa vida, da situação. Há uma diferença muito grande em conhecer Jesus aqui e conhecer Jesus aqui. Há uma diferença muito grande em declarar que Jesus é meu Senhor e viver como Jesus sendo o Senhor. Há uma diferença muito grande. Por isso que muitas vezes, em decisões, escolhas, nós fazemos o que nós queremos. E quando não dá certo, eu vou consultar Deus e dizer: Senhor, o senhor não viu? Aonde o senhor estava quando isso aconteceu? O senhor não viu que essa pessoa não ia dar certo comigo? Eu acho que Jesus ficou olhando assim e disse: vi, filho. Eu vi, mas você não quis ouvir. Senhor, eu mudei de emprego para até aumentar meu dízimo, para abençoar mais, e deu tudo errado. Senhor, o senhor não viu? Ele disse: vi, meu filho, mas você não quis me ouvir. Senhor, eu estudei para que eu pudesse ser um profissional e dar o melhor de mim, meus talentos, as minhas habilidades. Eu fiz cursos, eu fiz pós, eu fiz MBA, eu fiz mestrado, eu fiz doutorado, eu fiz pós-doutorado. Senhor, e o senhor não viu? Que esculhambei tudo, esculhambei com minha família e perdi ministério. Ele disse: vi, filho, só que quando eu fui falar com você, você não quis me ouvir. Percebe, gente, porque muitas vezes as nossas escolhas não são as escolhas de Deus. As nossas decisões não são as decisões de Deus. Nossos caminhos não são os caminhos de Deus. Isaías, quando vai falar sobre isso, e Deus falando através do profeta, ele diz: meus pensamentos são mais altos do que os seus pensamentos. Os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos. Resta a mim e a você confiar nele. Confiar nele. Não tem outro meio para mim e para você, gente. Não tem outro meio. Nós estamos vivendo momentos onde as pessoas estão buscando meios. E graças a Deus pela ciência, que está descobrindo meios para nos ajudar nessa pandemia, em todo esse alvoroço. E que a ciência é dada por Deus. E seja bem-vinda entre nós. Mas o que nós precisamos é entender que Deus é o Senhor. Ele é o Senhor. Então conhecer isso aqui é fácil. Mas aqui é muito mais difícil. Porque nós temos a síndrome de Deus. Sabia disso? Nós temos em nós a síndrome. E tem alguém que escreveu um livro muito bom, A Síndrome de Lúcifer.
E ele diz que praticamente todas as pessoas têm essa síndrome de Lúcifer. Qual era a síndrome de Lúcifer? Ser igual a Deus. Ele não queria ser mais que Deus, ele queria ser igual a Deus. Todos os grandes homens da história que fizeram coisas terríveis, eles tinham a síndrome de Lúcifer. Temos que ter cuidado com essa síndrome. Por isso que Pedro, quando escreve, ele vai dizer: cuidado, vigiem, porque Satanás, ele está em volta. E se você der uma brecha, ele entra e detona. Ansiedade. E Jesus vai falar dessa palavra ansiedade quando ele vai dizer: eu cuido dos passarinhos, eu cuido das plantas, eu cuido das flores, eu cuido de tudo. Nem Salomão se vestiu como uma delas. Ainda mais vocês. Ainda mais vocês. Como vencer a ansiedade? Dentro dessa perspectiva que Paulo coloca aqui, que Pedro coloca, que Jesus coloca. Como podemos vencer a ansiedade? Confiando no Deus da verdade. É o que todos os três vão dizer. Paulo vai dizer: com a oração, relacionamento com Deus, aproximação com Deus, vida com Deus. Oração não é um momento que você faz durante a refeição ou durante uma parte do dia e você vai embora. Oração, ela é todo dia, toda hora, todo momento. Aonde você estiver, relacionamento com Deus. Quando Paulo vai falar isso aos Tessalonicenses, ele diz: orai sem cessar. Se a gente vai para Pedro, Pedro vai dizer: como é que vocês vencem a ansiedade? Entregando tudo a Deus. Entregando. Lancem sobre Deus. Lancem sobre Deus. Joguem sobre Deus. Toda ansiedade. Toda ansiedade. Toda ansiedade. E ele diz: porque Deus tem cuidado. É Ele que cuida da gente. Se Deus não cuidasse de você hoje, você não abriria os olhos, talvez você não respirasse e você não estaria aqui. Você está com medo de pegar o vírus e morrer? Isso vai acontecer se Deus permitir. Se Deus não permitir, claro, você não vai se descuidar. Já que o pastor disse, agora eu vou, nada de máscara mais, né? Eu vou jogar tudo isso fora, vou viver da minha maneira. Não. Nós precisamos ser responsáveis. É diferente. Precisamos ser responsáveis. O que a gente está vendo aí fora são muita gente, inclusive muitos crentes, líderes, falando um monte de besteira. Minha confiança é em Deus, o vírus não me pega. Então é uma alma, um negócio assim que não está no mundo, não pega gripe, não pega nada. Nós estamos sujeitos a tudo isso aqui. E aí vai para Jesus, Jesus vai dizer: como vencer a ansiedade? Jesus vai dizer: deixando eu dominar. Deixando eu dominar. Ele vai dizer: busquem. Jesus vai dizer no versículo 33, busquem em primeiro lugar o reino de Deus. Sabe o que é isso, gente? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus é você deixar o reino dominar a sua vida. Esse reino significa soberania. A palavra reino aqui é soberania de Deus. O que Jesus está dizendo é: deixe a soberania de Deus conduzir você, dominar a sua vida. Por isso que ele diz, em primeiro lugar, a soberania de Deus na sua vida. E aí Jesus diz: as outras coisas eu acrescento. As outras coisas eu acrescento na sua vida. Eu queria terminar com um salmo lindo, Salmo 94, versículo 19. A expressão do salmista não foi Davi, na verdade é um salmo anônimo. A gente tem refletido em alguns salmos esses dias aqui também. A partir de fevereiro, nós vamos ter 2 séries
nos livros de Salmos, né? Fevereiro e março, já estão preparadas, está no forno, bem quentinha, para a gente compartilhar. Salmo 94, versículo 19. Anota esse texto, durma com ele. Abra a Bíblia assim e aí você dorme. Deixa esse texto inculcar você. Ele diz: quando a ansiedade já me dominava no íntimo, olha o que o salmista diz. Quando eu era dominado pela ansiedade. Você sabe o que é isso? Você conhece alguém que já chegou perto de ser dominado pela ansiedade? Totalmente. E ele diz, quando a ansiedade já me dominava no íntimo, lá dentro, porque é lá dentro que acontece. O teu consolo trouxe alívio à minha alma. Aleluia. O momento que eu estava sendo dominado pela ansiedade, o teu consolo trouxe alívio à minha alma. E aí a expressão de uma canção antiga, que eu sei que Felipe não vai cantar hoje, mas ele já deve estar com alguma canção muito bela aí pra gente. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Aí vem, vivo feliz. Foi uma deficiente visual, perdeu a visão logo cedo na sua vida. A ansiedade quase dominava a vida dessa mulher, que ela não entendia porque estava perdendo a visão e depois ficou totalmente cega. E essa mulher, ela foi uma mulher usada por Deus para compor canções belíssimas. Centenas de congressos, em vários anos, tem usado as canções dessa mulher. Deus, Ele enche o nosso coração, querido, para que a ansiedade jamais nos domine, mas que Deus nos domine. O Espírito do Senhor nos domine e tenha o controle da nossa vida. Aí eu posso enfrentar a pandemia, vírus, as controvérsias da vacina, as controvérsias da política, a situação financeira. Deus está muito além disso. Muito além disso. É só você olhar a história. E Deus sempre cuidou. Tem muita gente, a gente está querendo preparar alguma série em Apocalipse, e eu estou estudando algumas coisas. Gente, o que as pessoas estão fazendo de Apocalipse é só ver besta. Só ver besta fera. Apocalipse é um livro escrito para falar da vitória final do Rei dos Reis. Não é para dar medo. É para dar alegria e dizer, nossa, a nossa vitória está ali na frente. Mas as pessoas estão com medo do bicho-papão. Né? Ontem eu até ouvi uma expressão dessa, né? O homem do saco. Né? Você lembra dessa expressão? Aí eu nunca mais tinha ouvido. Aí ontem eu estava num local e a garotinha saindo disse, saia para o homem do saco te pegar. A garotinha voltou ligeiro. Ele disse, olha, que mentira, fazer como um nordestino, que mentira retada, né? Mentira desgraçada. Que homem do saco é esse? O mesmo homem do saco que eu e você temos medo. Que nós temos medo. Confiar em Deus. Ele é a nossa segurança, nossa fortaleza, nosso socorro bem presente. Eu escrevi uma frase aqui do C.S. Lewis que achei muito interessante, eu quero terminar com ela. Diz, Deus não quer algo de nós, Ele simplesmente nos quer. Deus não quer algo de você, não. Ele quer você. Ele quer você, Ele quer você, Ele quer a mim, Ele quer você. Ele quer você para Ele. É
Tanto que a palavra de Deus diz que o Espírito que está em nós, o Espírito Santo, ele tem ciúme de nós. Ele tem ciúme de você, porque Deus te quer. E quando você e eu, nós nos afastamos dele, aí ele vai atrás, porque ele nos quer. Ele nos quer. E aí, vencendo a ansiedade, confiando no Deus da verdade. Quem é a verdade? Jesus. Em quem eu devo confiar? Em Jesus. Quando estiver ansioso, confiar em Jesus. Eu e você, nós sofremos disso. Talvez amanhã ou daqui a pouco alguma ansiedade te pegue. O que é que você vai fazer? Confia nele. Confia nele e o mais ele fará. Amém, queridos? Vocês que estão em casa, mesma coisa. Talvez vocês estão com medo, algumas pessoas ainda estão assustadas, né? Podem vir aqui, mas estão assustadas. Eu acho interessante que ela vai para o shopping, ela vai para a praça, ela vai para a praia, ela vai para o mercado, ela vai para a rua, ela vai para o trabalho, mas não vem para cá. É uma coisa meio esquisita, eu não sei se eu acho que tem alguma coisa, um bicho-papão ali, né? E tem algumas pessoas que estão com medo de vir aqui parece que está o vírus, aqui não está o vírus, né? O vírus está em tudo que é canto. A gente tem esse cuidado aqui, temos tido cuidado, né? Então eu tenho visto, vamos conversar muito sobre isso essa semana. Essa semana volta as nossas atividades com reuniões, com encontros, né? E a gente vai conversar muito sobre isso, como é que nós vamos agir, como é que nós vamos fazer com nossas crianças, como é que nós vamos fazer para incentivar nossos jovens, adolescentes, os casais e alguns outros que podem estar aqui conosco, né, para louvarmos e agradecermos o nosso Deus, a estar no seu grupo pequeno, e aí, claro, tendo todo o cuidado que nós precisamos ter cuidado. Jesus abençoe, querido. Eu deixo de orar com você e a gente encerrar esse tempo. Eu espero que eu tenha trazido coragem, esperança para você, diante da situação que você está vivendo. Nosso objetivo é que você entenda que nele a gente pode confiar. Jesus é o nosso bem maior e nós precisamos confiar nele. Lembrando que Deus não quer algo de você. Deus não quer seu dinheiro, Deus não quer sua profissão, Deus quer você inteiro para ele, para que ele use para sua glória e seu louvor. É uma canção que diz até: se não for para te adorar, porque eu estou aqui, porque eu nasci, se não for para te servir. Pai, nós te louvamos, rendemos graças ao Senhor, porque o Senhor é bom, porque a tua misericórdia dura para sempre, e elas não têm fim, e elas renovam a cada manhã. Nós temos, ó Deus, o privilégio de ter essas misericórdias, a bondade do Senhor, o amor do Senhor, a graça do Senhor, a fidelidade do Senhor se renovando em nossas vidas. Ajuda-nos, ó Deus, a lançar sobre o Senhor toda a nossa ansiedade. Ajuda, Senhor, a confiarmos em Ti através da oração, da súplica, da ação de graças. Ajuda-nos a Te colocar como o primeiro na nossa vida, aquele que nos domina, o nosso Rei, a Tua soberania sobre nós. E que a gente entenda que a única maneira de nós vencermos a ansiedade, a preocupação, o medo, tantas coisas que nos apavoram, é agarrado em Ti, é confiando em Ti, é seguro da Tua verdade. E essa verdade é que nós queremos nos agarrar. A essa verdade. É que nós oramos a Deus por esse povo Teu, aqui, aonde estiver, na sua casa, em qualquer lugar, que o Senhor traga essa verdade ao nosso coração nessa noite, e que tenhamos uma semana muito especial e muito abençoada, e possamos também abençoar outras pessoas com essa palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe, queridos. Amém.